Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando então mais um vídeo, nossa conversa aí de Bíblia. Estamos no livro do Gênesis e hoje nós vamos falar sobre um outro personagem muito importante na história, na caminhada do nosso povo, no qual nós chamamos do pai da fé, que é Abraão. Começamos então a partir do capítulo 12 do Gênesis, onde nós temos a revelação que Deus começa a fazer a partir de si a um homem. Esse homem é o que vai gerar um povo, uma nação, que será o mesmo povo na qual Deus vai escolher para fazer com ele uma aliança. Esse homem também será conhecido como pai da fé. Seu nome de início é Abrão, que depois passará a ser chamado pelo próprio Deus de Abraão. Dele, Abraão, vão descender os povos judeus, os cristãos e também os muçulmanos. São todas religiões abraâmicas, ou seja, descendentes de Abraão, no qual todas são religiões monoteístas, em que acreditam em um só Deus. Bom, nós podemos então abrir a nossa Bíblia lá no Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, que vai dizer, começando assim: O Senhor disse a Abraão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Muito bem, então Deus Pai, depois de já ter dialogado com alguns dos personagens que nós já conhecemos, já vimos no livro do Gênesis, com Adão, com Eva, com Caim, com Noé, agora Deus ele vai se revelar como um Deus que tem um plano para a humanidade. E esse plano só vai se tornar conhecido por nós através de Abrão. Provavelmente que Abrão, por conta da cultura dos povos da época, ele deveria também ser politeísta, ou seja, acreditava também em vários deuses. Tinha um que outro povo da época que era monoteísta, no sentido acreditava em um só Deus, porém era um Deus criado por sua imaginação, por seu gosto, por suas ideias. A diferença agora é que nós temos um único Deus que se revela ao homem e vai apresentar ao ser humano, ao homem, o seu plano de salvação. É claro que não deve ter sido nada fácil para Abraão, porque, segundo os estudiosos, os arqueólogos, historiadores, a cidade de Ur, da Caldeia, que hoje é o atual Iraque, onde residia Abraão, ela era uma cidade grande, uma cidade rica, e nas ruínas, os historiadores, os arqueólogos, eles descobriram lá a existência de muitos templos pagãos. Então, provavelmente Abraão também deveria crer, deveria ser politeísta, ou acreditava também em outros deuses, assim como todo o povo daquela época. A questão é, como é que esse Deus único, invisível, tenha falado, tenha chamado Abraão sem lhe dar nenhuma garantia, sem lhe dar nenhum sinal, nenhum prodígio, a não ser a bênção. Muito bem. E Abraão aceitou. Abraão, ele acreditou, ele deixou tudo para trás. Como é que pode isso? Nós vamos recorrer aos apóstolos do Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 8 a 10. Ali vai dizer assim: Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que deveria receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terras estrangeiras, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E ainda em Hebreus capítulo 11, do versículo 17 a 19, também nos ajuda a entender a razão pela qual Abraão deixou tudo para trás, diz assim:
Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, o seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade com teu nome te será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Olha só que reflexão bonita e profunda, né, que nos é feito a partir da carta aos Hebreus, já sobre a fé de Abraão. Bom, eu creio que fica aí bem claro, né, a partir dessa leitura de Hebreus, fica bem claro para todos nós que a razão ou o motivo, né, ou a única coisa que levou a Abraão a deixar tudo e partir foi uma só, foi a fé. Essa é a única explicação. Ele acreditou na palavra de Deus. Né? Por isso, na história da salvação, a fé de Abraão é exemplar para todos nós. Né? Abraão não discutiu, Abraão não questionou, Abraão não pediu nenhum sinal, simplesmente partiu. Isso era, podemos dizer, impensável para a cultura da época. Era, como diz São Paulo, era esperar contra toda a esperança. A ordem do Senhor Deus: deixa tua terra, ou seja, você tem que sair da Mesopotâmia, não pode mais ficar aqui, né? Vai embora, vai para um outro lugar. Deixa tua família. É claro que Abraão vai levar algumas pessoas, né? Vai levar, segundo aqui a narração bíblica, vai levar o seu pai, Taré, vai levar o seu sobrinho Ló e também a sua esposa Sarai. Depois ainda diz, né? E vai para a terra que eu te mostrar. E a questão aqui é que Deus não disse, né? Nem qual era nem qual era a terra, nem onde era essa terra, nem se era uma terra boa, nem se já tinha gente morando lá, se seria um lugar quente, se seria um lugar frio, bom para plantar, bom para criar animais, nada. Deus não prometeu nada. E Abraão deixa a sua cultura, deixa as suas raízes, deixa os seus amigos, deixa os seus familiares, deixa a sua história. Né? Por isso, Abraão se torna para nós, né, modelo e pai, nosso pai na fé. Fácil? Não. Né? Jamais, né? É muito difícil. Né? Bom, vejamos, né? E não se assuste naquilo que eu vou falar agora, mas até Nossa Senhora, né, que era toda cheia de graça, até ela pediu um sinal. Quando o anjo aparece a ela e traz a ela, né, a boa nova de que ela seria a mãe do Salvador, e ela logo pergunta: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Né? E Nossa Senhora pediu, né, também um sinal. Então, Abraão se mostra aqui, né, é um homem de muita fé. Deus ainda vai dizer a ele: olha, eu farei de ti uma grande nação. Abraão era um homem já de idade, né? Era um homem idoso, já partiu com quase 70 e poucos anos de idade, nessa promessa de que teria filhos e teria uma grande nação. E ele ainda vai esperar por anos, né, para que isso aconteça. A sua esposa também é de idade. Então, juntando tudo isso, nós podemos dizer que é uma fé, sem dúvida, incrível. E apenas baseada numa coisa, baseada na palavra de Deus, na promessa de Deus, né? Na voz de Deus. Assim Abraão partiu. E essa nação hoje, ela está espalhada por toda a terra. O próprio Jesus, né, quando conta uma parábola, aquela parábola do pobre Lázaro, né, que pedia em frente à casa do rico mesquinho, avarento, e quando morre, né, depois de sua morte, quando o rico olha e vê Lázaro ao lado do pai Abraão. Né? Então, o próprio Jesus nos apresenta Abraão como o pai da fé. Pai na fé porque podemos dizer que é o começo, que é a origem, que nos gerou na fé. Porque ele foi o primeiro que acreditou na palavra do Senhor, que trouxe uma promessa. E nessa promessa está incluído também a questão do Salvador, que é Jesus Cristo. Né? Ele diz: olha, farei de ti pai de uma grande nação. Jesus é da linhagem de Judá, né? E Judá é um dos filhos de Israel. Né? Israel é o mesmo Jacó, né? Jacó é o filho de Isaac.
e Isaac é filho de Abraão. Bom, a partir do capítulo 12, versículo 6, nós vamos ver então que Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. A terra de Siquém, ela ainda hoje existe e ela pertence à autoridade palestina, que é aquele território que hoje faz divisa com Israel. Então aqui nós já estamos, Abraão aqui já está entrando na terra prometida. E ali estavam, já nessa terra, para a surpresa de Abraão, estavam os cananeus. Os cananeus são aqueles que são descendentes de Canaã. Canaã, esse nome vem do filho, um dos filhos de Cã, e Cã era filho de Noé. Canaã era o nome daquela terra na época, ainda não existia Israel. Até porque Israel vai ser o nome do neto de Abraão, que era Jacó. Jacó, depois de brigar com o anjo, então o anjo vai mudar o seu nome, de Jacó para Israel. Então aí é que essa terra vai ser chamada de Israel. Mas Canaã, portanto, no tempo de Abraão, vai ser a terra onde jorra leite e mel. Próximo vídeo a gente fala um pouco mais aí sobre o nosso pai da fé, Abraão. Até lá! Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus. E Deus com